Pega seu café, porque você vai precisar para esse vídeo. A OpenAI, criadora da ChatGPT ou do ChatGPT, acabou de criar uma característica para o chat que, sinceramente, está torcendo a mente de todo mundo. Ela acabou de criar o que nós chamamos de plugins. Lançou há algumas horas atrás, então eu estou aqui criando esse vídeo para te explicar o que é e o que você pode esperar dessa nova característica de habilidades que o ChatGPT vai ter. Então, olhando aqui na página da OpenAI, eles lançaram o ChatGPT Plugins. Eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo logo abaixo para você clicar e poder ver com seus próprios olhos. De cara aqui, já tem para você entrar na lista, porque ele não está disponível para todo mundo ainda, e ele vai começar a estar disponível somente para os usuários que têm acesso ao ChatGPT Plus, tá? Então, se você não tem o Plus, vai demorar um pouco mais, mas isso ainda vai chegar na sua mão. Se você já tem o Plus, vai estar lá. Então, no março de 2023, para falar a verdade, ontem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles lançaram isso daqui. O que é um plugin? Quando você tem uma ferramenta A e você tem uma outra ferramenta B, e a ferramenta A quer acessar informações da ferramenta B, e além de acessar informações, ela quer realizar tarefas, você precisa de alguém aqui no meio para fazer com que isso é possível, ou seja possível. Isso é um plugin. Então, a OpenAI fez uma parceria inicialmente com algumas empresas, 8, 10 empresas, mas isso daqui vai crescer muito, para que ela possa ter acesso a toda a base dessa empresa, a base e aos serviços que ela provê. Como, por exemplo, Expedia. Se você está planejando uma viagem, provavelmente você já caiu no site da Expedia. Se você está procurando por voos, provavelmente você já caiu no site da Kayak. Se você quer fazer uma reserva em um restaurante, normalmente você já foi na OpenTable. Se você está aprendendo ou querendo aprender uma língua inglesa ou qualquer outra, provavelmente você já ouviu falar do Speak. E o Zapier aqui é o que abre as portas. O Zapier é nada mais nada menos que uma empresa que serve como conexão para outras empresas. Então eu consigo conectar o ChatGPT ao Zapier e do Zapier ao software da minha empresa interno, ao chat da minha empresa interno, ao Gmail. Eles têm mais de 5.000 conexões. Wolfram é acesso à computação, matemática. Esse site, essa plataforma também é excelente. Então, existem essas daqui no momento que eu estou gravando o vídeo. Instacart, para você fazer compras online, shopping online, de comida e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada para entender o que eles lançaram. Para falar a verdade, são plugins que vão estar disponíveis, já estão disponíveis em algumas contas, com diferentes objetivos. Por exemplo, o primeiro, ele está explicando sobre os plugins aqui. O primeiro, vamos dar uma olhada logo aqui embaixo, que é o de browsing. Então, o ChatGPT 3 e 4, sem o plugin, eles têm acesso a uma base de dados de até até setembro de 2021. Tá? Então, 2022 ele não tem conhecimento, porque o modelo não foi treinado com esses dados, e muito menos 2023. Só que, quando você habilita o browsing, e para habilitar o browsing, olha como é que se habilita um plugin. Ele mostra em um vídeo aqui em cima. Deixa eu te mostrar. Olha lá, o plugin está aqui, aí ele vai lá, abre e clica em instalar. Abre e clica em instalar, abre, clica em instalar. Só isso. Um clique, você habilita o plugin. Aí você percebeu que o plugin ele veio agora aqui para cima, olha só. Então, o chat com os plugins habilitados e você começa a fazer a sua pergunta de acordo com o que você quer. E ele vai utilizar os plugins para gerar uma resposta o mais correta possível. Ok, então o primeiro plugin que você vai conseguir habilitar é o de browsing, que ele vai dar acesso à internet. Então, todas essas empresas que estavam aí, nós vamos criar, nós estamos arrumando um jeito de conectar o ChatGPT à internet, pode parar tudo. Eles vão dar essa forma, tá? E quando você faz o browsing, olha como é que é o vídeo de apresentação deles. Então, ele utilizou o browsing aqui na parte superior, aí ele vai digitar alguma coisa que é relacionada a uma data, ou então é uma informação nova. Aqui eles estão pedindo qual que foi o ganhador do último Oscar. Então, olha como é que o ChatGPT agora ele mostra um pouquinho diferente, porque ele está fazendo a procura na internet.
e depois que ele encontra essas informações, ele faz o resumo do que ele encontrou. Então, ele não acaba com a habilidade de dar a própria opinião ou resumir da forma mais fácil, não. Ele mostra aquilo lá e depois ele começa a escrever, olha lá, ele começa a escrever tudo que foi relacionado ao tópico que você pediu para ele procurar. Além disso, você pode pedir para ele fazer um resumo desse tópico, ou então só mostrar datas, ou então só mostrar nomes, pedir quem foi os participantes, ele consegue fazer isso. Então, o que seria uma pesquisa gigante no Google pra gente, o ChatGPT, ele consegue fazer essa pesquisa e depois filtrar alguns dados. Pensa, eu quero saber quem ganhou o Oscar, mas quem estava como nominees, né? Quem estava concorrendo a ganhar o Oscar também. Qual que era o nome dos filmes? Crie uma tabela com o nome das pessoas e o nome dos filmes e quanto que cada filme vendeu no seu lançamento. Ele vai conseguir, quer dizer, ele já consegue fazer isso sem você ter que ficar procurando pela internet e gastando tempo. Esse é o primeiro, ele tem até alguns exemplos aqui. E o segundo, esse aqui eu achei extremamente interessante, que é o Code Interpreter. Olha o que ele faz aqui. Se você passa um exemplo para ele, fala, olha, um tijolo pesa 30% do que um... E você passa um problema matemático aqui para ele, ele consegue resolver. Mas além de resolver isso daí, você consegue ainda pedir para ele mostrar de uma forma gráfica. Olha só, utilizando o Code Interpreter, ele falou o seguinte, faz um plot da função 1 dividido por sim e entre parênteses x. Eu gosto de matemática, mas isso daqui é um pouquinho acima do meu conhecimento. Mas ele fez o plot disso daqui. Mais aqui na frente, ele vai fazer vários plots. E se você... Ó, isso aqui eu achei muito interessante. Dá uma olhada aqui, ó. Foi feito através do prompt o upload de um arquivo em Excel. E esse arquivo de Excel é chamado music.csv, um arquivo CSV com músicas, com os autores, com colunas, com linhas, com informações sobre músicas, não é? Aí ele falou o seguinte, maravilha, você fez o upload desse arquivo, o que você quer que eu faça com ele? Aí quem estava testando a plataforma falou o seguinte, qual que é o nome das colunas nesse arquivo? Olha que pergunta específica. O nome das colunas. Ele foi lá e listou uma por uma. Tinha 35 colunas. E ele vai além. Quantas dessas colunas, quantas linhas existem nessa planilha? Aí ele falou, existem 10 mil linhas. Quer dizer, o Code Interpreter, ele está lendo informação dentro de um arquivo Excel e puxando partes extremamente interessantes para você. Ele tá meio que decifrando aquilo lá, não é? Agora, olha o que ele fez aqui. Ele falou que tinha 10 mil linhas, aí alguém pediu o seguinte, você pode me dar alguma visualização básica dos dados que estão lá dentro? O que ele fez? Ó, visualização, eu vou pegar os dados e eu vou gerar gráficos. Pelo tipo de música, pelo tamanho da música, pela quantidade de frequências da música. Mas ele não para por aí não, olha só. Agora, me passe o seguinte, exclua o ano 0, vamos considerar que os anos acima de 100, considerar anos que tem mais de 100 músicas. Quer dizer, ele tem uma planilha com dados lá dentro, onde ele tem músicas por ano, e ele fala, olha, me mostra os anos que tem mais de 100 músicas para saber os anos mais populares. Ele vai lá e começa a mostrar. Ele falou, ele respondeu, ele falou, cria um plot agora, cria uma visualização disso. Então, se você tem alguma informação em um documento, agora, com o Code Interpreter, o ChatGPT consegue ler aquilo lá, interpretar e te mostrar. Ok. Cientistas de dados estão assim olhando isso daqui e falando, uau, é grande. Agora vamos para a parte do plugin de Retrieval. O Retrieval é o seguinte, quando ele for conectado a uma base de dados extremamente confiável, como por exemplo a ONU, as Organizações Unidas, não é? Ele está conectado a essa base. Se você fizer uma pergunta específica para a ONU, ele responde essa pergunta e você tem uma garantia que aquela resposta veio de uma origem verificada. Olha aqui, no caso ele
fez uma pergunta, ela veio de uma origem não verificada. Ele pode fazer perguntas e ela vem de origem verificada. Esse vídeo aqui mostra o que é isso. Mas dá uma olhada nesse exemplo aqui embaixo. Olha só, utilizando os plugins padrões, os plugins normais. Ele instalou os plugins, aí ele falou o seguinte, quais plugins ele instalou? Ele instalou o plugin de... Vamos ver só quais ele instalou. O de Wolfram, para fazer o cálculo matemático. Ele instalou o de... Vamos só voltar aqui no início do vídeo. Ele instalou o Wolfram, ele instalou o OpenTable e ele instalou o Instacart. Então ele instalou 3 plugins. Aí ele fez uma pergunta. Vamos lá. Hoje eu tô querendo comer comida vegana, não é? Em São Francisco, nesse final de semana. Me recomenda um restaurante para sábado à noite e me dá uma receita no domingo. Só os ingredientes, por enquanto. E calcula a quantidade de calorias utilizando e ele passou o plugin do Wolfram. Finalmente, coloque os ingredientes no carrinho. Então, quer dizer, resumindo, eu quero comer nesse final de semana. Sábado à noite, eu quero sair para jantar. Me recomenda um restaurante vegano. Domingo, eu quero uma receita vegana, onde eu quero que você me passe quais são os ingredientes. Ela tem que ter uma quantidade de calorias baixa. Calcula a quantidade de calorias e depois coloca esses ingredientes no carrinho de compra para que eu possa clicar e pedir ele para que ele seja entregue no próximo dia. Vamos ver o que o ChatGPT com os 3 plugins habilitados responde. Olha lá, ele está abrindo o OpenTable, aí ele falou que achou um restaurante vegano para sábado à noite e chama Greens Restaurant e ele já foi lá e já fez a pré-reserva. Aí ele voltou e falou o seguinte, para domingo você vai, deixa eu ver se ele vai subir aqui a tela. Para domingo você vai fazer essa receita aqui com todas as calorias. Então você não precisa ficar procurando, eu vou comer pepino, tem quantas calorias? O meu tem cebola, o meu tem azeite de oliva, o meu tem limão. Quanto que isso daqui vai dar? Ele já passou a quantidade correta e ele está colocando os itens para o seu almoço no domingo dentro do carrinho. Ele já passou o carrinho com os ícones, com os itens lá dentro. E quando ele clicar nesse ícone, ele vai ser direcionado para o carrinho, onde tem a lista de ingredientes e ainda tem todos os ingredientes lá dentro. Agora, a parte interessante. Se você é um desenvolvedor, você vai conseguir criar os seus próprios plugins. E, engraçado ou não, você ainda pode pedir pro ChatGPT criar o plugin caso você não queira ou não saiba fazer isso. Você só tem uma ideia, tem um software e quer fazer um plugin do ChatGPT para com o seu software, ele vai conseguir te ensinar. O que eu pego de toda essa informação? Vamos falar a verdade. O pessoal da OpenAI, eles estão criando e lançando com uma velocidade nunca vista hoje em dia. Antigamente vinha uma empresa e lançava alguma coisa e a gente falava, uau, que top! Aí 3, 4 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, eles lançavam outro e falavam, uau, nossa, que legal. Esse daqui está sendo quase que de um dia para o outro. ChatGPT 4 foi lançado há menos de 1 semana atrás. Aí todas as empresas começaram, vamos criar plugins, né? Vamos criar uma forma do GPT se conectar ao nosso software. Eu acho que até algumas empresas começaram até a investir nisso. Aí 1 semana depois vem a OpenAI e fala, não, calma, eu criei isso. Então a pergunta é, o que vai ser na próxima semana?